Hoje eu vou começar esse episódio falando sobre uma das mulheres que inspirou em algumas partes da história da nossa biografada. De feiras de noivas a programas de TV locais e nacionais, a fama ia se espalhando. Ana Abelha virou grife e chegou aos ouvidos de famosos em São Paulo, como empresários, artistas e apresentadores de TV. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigada. E as pessoas não se fartam de fazer elogios a tudo que você preparou aqui. Nós preparamos com muito carinho, Amaury. Ana Regina Abelha foi uma empreendedora de muito sucesso em Sorocaba. Ficou famosa por ter clientes como Adriane Galisteu e Celso Zucatelli. Se destacou em âmbito nacional com seus doces, mas infelizmente faleceu muito jovem, em outubro de 2012, aos 45 anos de idade. Hoje ela dá nome a uma rua no bairro Campolim, zona sul da cidade, e também a uma medalha dada pela Câmara Municipal em homenagem às mulheres empreendedoras, ou que fazem trabalhos voluntários de destaque em Sorocaba. A história de Ana Abelha cativou a pastora evangélica residente da região central, professora aposentada e vereadora por 3 mandatos, Neuza Maldonado. Ela foi a responsável pela criação da medalha Ana Abelha e do projeto que deu o nome dela à Rua do Campolim. Porque essa empresária, especialista em doces, que chegou até a nível nacional e foi divulgada pelo programa da Ana Maria, etc., pela grandeza do seu talento e a maravilha que sempre foram os seus doces, alegrando as festas de casamento e tudo mais. Essa é a Neuza falando sobre a criação da medalha. Mas a parlamentar não pode ser definida apenas como criadora de homenagens. Em seus 3 mandatos, atuou em defesa da mulher, do meio ambiente e da educação, além de ter um herdeiro político, Rodrigo Maldonado, que já foi secretário de comunicação do município. Em sua passagem pelo Legislativo, sempre foi governista, ocupou cargos na mesa diretora e fez parte da Câmara como única mulher em 2 de seus mandatos. Trocou de partido ao longo da carreira e hoje é uma tucana devota, com total admiração pelo trabalho da deputada estadual e ex-primeira-dama do município, Maria Lúcia Amari. Neuza Maldonado Silveira é a biografada do episódio número 8 do podcast Elas no Poder. Eu sou Carol Fernandes e volto já. A bancada feminina é pequena, a representação... Com essa crise somos nós, as mulheres. Nós só podemos agradecer porque vocês continuam construindo a sociedade que Salvadora Lopes fez por lutar. Fui insultada, alijada dos meus direitos de vice-prefeita em exercer plenamente o meu mandato. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, que neste ato estamos inaugurando mais um marco para Sorocaba. Neuza Maldonado Silveira nasceu no dia 28 de setembro de 1951, na cidade de Vargem Grande do Sul, a 233 quilômetros de Sorocaba. Ela é filha mais velha de Antônio Maldonado e Leonilda Cruz Maldonado, que também tiveram outros 4 filhos, Ricardo, Eliana, Silvia e Antônio. Neuza é casada com Pedro Silveira Leite. Da união do casal nasceram os filhos Rodrigo, ex-secretário de comunicação do governo Panuns, e Renata, advogada, professora universitária. O vínculo de Neuza com Sorocaba se dá pelo parentesco de sua mãe. A família de Leonilda era toda sorocabana. Eu lecionei em Barueri, lá em Barueri, em 2 escolas diferentes. Na Alexandrino Silveira e no Jardim Tupã. Substituí um período também no Jardim Califórnia. Lá tem muitas escolas, uma encosta na outra, quase. Depois, a última rural, eu lecionei em Capuava, pertence a Mairink, era uma escola isolada também. E naquela escola eu tinha... era uma loucura, que dó das crianças. Se a gente sendo professora exclusiva, eles sofrem tanto, imagine, eu tinha 1º, 2º, 3º e 4º ano, tudo junto. Então o que eu fazia? Com as crianças, como eu ficava o dia todo na escola, eu morava lá, então eu pegava as crianças menor, para alfabetizar, e ficava com elas no período da tarde, falava para os pais, eu não estou fazendo nada, deixa eu dar aula para eles. Então eu dava aula integral, mas recebia só parcial. Era por amor mesmo. E aqui em Sorocaba eu trabalhei Valdemar de Freitas Rosa, lá na Vila Fiore, e terminei aqui no Humberto de Campos. Na mesma época em que se dedicava à profissão, Neuza começou a conquistar cada vez mais espaço em sua igreja. As oportunidades foram surgindo até que se tornasse pastora. Como pastora?
pastora, eu comecei sendo membro da igreja, né? Que eu era membro da igreja quadrangular. E aí, com 18 anos, eu comecei a ser evangelizadora das crianças. Eu ia nas casas e falava para os pais se eles permitiam que eu cuidasse das crianças deles para falar de Deus. Eu não ia falar de religião para ninguém, ia falar só de Jesus para eles. Eu que sempre fiz isso. Sempre falei de Jesus, nunca entrei na terminologia de falar daquele que é católico, aquele que não é. Nunca entrei nessa seara. Sempre evangelizei, falar do amor de Jesus, da própria Bíblia. Eu comecei assim, eu tinha 6 crianças e em menos de 2 meses passou para 175 crianças evangelizadas. Daí as famílias começaram a vir na igreja também, através dos filhos. E aí depois eu comecei a trabalhar como trabalho de mulheres, que daí eu já estava casada. Depois de criança, eu trabalhei com as mulheres. Daí eu cuidei de 70 cidades, grupo de mulheres. Totalizando, dava 1.800 mulheres na regional. Fiquei como pastora da igreja da Vila Carvalho, que é da Quadrangular. Depois eu fiquei aí 28 anos. Depois, mas tem tempo, né? Fiquei 28 anos aí. Depois desses 28 anos, eu assumi uma igreja sozinha, lá na Brasilândia. E aí eu fiquei mais 12 anos lá, pastoreando. Como evangelizadora, a Neuza passou a exercer também um trabalho social muito forte, ainda que essa não fosse sua intenção no início. Era um trabalho evangelizador mesmo. E não que eu quisesse fazer o social, mas eu era forçada, porque a pessoa é carente, a pessoa não tem estrutura familiar, também não tem estrutura psicológica e fome também, né? Então eu tinha um trabalho de Tarde da Bênção, e nessa Tarde da Bênção eu pedi alimentação, porque falava, gente, vamos ajudar quem não tem, né? Então eles davam alimento, marcavam um dia no mês para receber. Depois consegui também a alimentação do banco de alimento lá do CEAGESP. Aí a gente montava aquelas feirinhas e a pessoa ia lá e escolhia o que ela precisava. Ela pegava os legumes, as frutas, e a cesta básica a gente dava. Assim como não imaginava que faria um trabalho social, Neuza não considerava entrar para a política. Isso seguiu até o momento em que começaram a falar para ela que, como vereadora, teria a possibilidade de ajudar mais pessoas, principalmente para arrumarem empregos. Foi aí que tomou a decisão. Se ser política melhoraria seu trabalho, então ela se tornaria uma. E para enfrentar esse desafio, ela escolheu o PDT como partido. No seu primeiro mandato, a senhora concorreu pelo PDT e depois mudou para o PSDB. Eu já era PSDB quando fui no PDT. Acontece que o PDT era coligado do PSDB. E o prefeito, na época era o prefeito Renato Amari, ele falou assim, você é a primeira vez, é melhor um partido menor, porque pode ser que o PSDB você não consiga entrar. Então, desfilia e entra no PDT. Eu entrei. Mas as ideologias do PDT, eu sempre gostei, porque parece com as ideologias do PSDB. É ligada à democracia trabalhista. Eu achei que não tinha muita diferença. Então, eu gostei de ir. Mesmo eleita, a Neuza garante que a campanha não foi tão planejada assim. Afinal, como ela mesma disse, a primeira vez a gente não sabe nada. Na verdade, eu não sabia fazer campanha. A primeira, eu não sabia fazer campanha. Quem fez foi o meu filho, porque ele era envolvido dentro da política. Ele fez. A única coisa que ele falava para mim, mãe, vai visitar. Você não gosta de visitar os crentes? Vai visitar todo mundo. Crente, amigo que não é crente, quem te conhece, vai contar que você tem interesse de oferecer teu trabalho publicamente e tal. Então, às vezes eu ficava cansada e ele chegava,
que você está fazendo no sofá? Falei, descansando. Ele, vamos, nesse descanso aí você pode estar perdendo voto. E ainda ele me pôs para fazer campanha, né? Foi desse jeito, mas eu mesma não sabia. Depois eu aprendi. Mas a primeira vez a gente não sabe nada. As eleições municipais de 2004 foram marcadas em Sorocaba pela vitória de Vitor Lippe, do PSDB, eleito com mais de 167 mil votos em um segundo turno contra José Crespo, então do PFL. Na Câmara de Vereadores, Neuza aparece como a 12ª vereadora eleita na classificação, com 3.440 votos. Além dela, Sorocaba reelegeu para aquele mandato outra mulher, Tânia Bacelli, do PT, biografada do último episódio do Elas no Poder. Embora de espectros políticos diferentes, Neuza garante que nos bastidores as duas vereadoras tinham uma boa relação. O mesmo acontecia quando a discussão em pauta envolvia os direitos das mulheres. Um exemplo dessa boa relação foi quando a vereadora Tânia foi vítima de machismo por parte do vereador Hélio Godoy, na época do PSDB, em 2008. Em um momento de denúncia na Câmara sobre o abandono do canil da Guarda Civil Municipal e protestando contra os sacrifícios de cães que estavam ocorrendo nas zoonoses da cidade, o vereador tucano disse que Tânia estava no cio. A situação gerou protestos por parte da população, que foi em peso até o plenário do Legislativo, carregando faixas e gritando palavras de ordem. Neuza Maldonado saiu em defesa da colega petista. Ela disse: "Eu lamento muito. No Dia da Mulher, o vereador Hélio Godoy nos presenteou com flores e agora com espinhos." Com os vereadores homens, a pastora afirma que nunca foi desrespeitada e sempre teve o que define como uma boa entrada e saída. Mas considera o ambiente do Legislativo como uma guerra fria. A todo momento disputam pela autoria de um projeto de lei. Como mencionamos no início deste episódio, os mandatos de Neuza foram marcados pela defesa da mulher, do meio ambiente e da educação. Além da criação da medalha na abelha, outros projetos também dão orgulho para a vereadora. O projeto que eu fiz da vacinação contra daquele combate o câncer, da primeira relação da menina, ela, se não for vacinada, ela pode ser acometida por esse câncer, né? Então eu lutei muito com isso. Depois achavam que eu estava fazendo isso porque devia ter algum laboratório que ia me ajudar, então eu dei uma parada. Mas depois, até ela era inconstitucional porque tinha que vir do prefeito. Mas quando tinha que vir do prefeito, eu ia lá brigar, na secretaria, com o prefeito, para ver se eles abraçavam a causa, né? E depois a Dilma Rousseff fez valer isso daí. Então, tanto não só para as meninas, para os meninos também, o câncer horroroso. Vocês tiveram oportunidade de ver. É horrível, é terrível. Então é bom que tenha vacina e proteja essa juventude, porque falam, mas daí você vai entrar em conflito de ser pastora, porque você vai alertar que deve usar camisinha, não sei o quê. Eu não posso ser ignorante, né? Posso ser ignorante. A gente gostaria que a criança fosse criança, que o adolescente fosse adolescente, mas a nossa sociedade cada vez caminha mais para o não, né? Então você tem que ter ferramenta para ajudar também, não é só ficar não é verdade? E fiz um projeto muito bom mesmo, que criei a política do meio ambiente para Sorocaba. Demorou 1 ano e meio para ficar pronta essa lei. E até hoje ela é válida, ela é forte e ela colaborou na incrementação do município ser município verde, município azul, ganhou vários prêmios, o prefeito ganhou vários prêmios e a lei da gente deu um respaldo para isso, né? Ajudou. Eu acho que foi um dos bons projetos. Neuza também se dedicou a fazer várias parcerias com instituições sociais de Sorocaba, destinando emenda parlamentar para todo o segmento. Eu percebi que é bem diferente do que o leigo, o que faz o trabalho social, não tem ideia das barreiras que se encontram. Então, por exemplo, a barreira social é que tem em Sorocaba o know-how de Sorocaba é as entidades. Sorocaba sempre teve essa tendência pelo social. Muitas ONG, muitas bandeiras, né? Mas aí eu vi que tinha que ser projeto.
E quando você ia fazer um projeto, ele já existia também. Então, o que a gente fazia? Eu fiz várias parcerias com a ANDI, uma associação nova para cuidar dos autistas. Eu fiz parceria com a Casa de Belém, que tinha as crianças vítimas de AIDS, né? Pelo nascimento, já nasci assim. Também sempre eu estava presente no educandário Santo Agostinho, porque além da educação, era criança também marginalizada por pais que ficam presos. Sempre a criança mais nesse nível que eles pegam, né? Faz questão de dar uma educação melhorada para essas crianças. Então, aí a gente contribuía nas ONG, participando, fazendo projeto. Quando tinha emendas parlamentares, destinava as emendas para todo segmento. Com a aprovação do primeiro mandato, Neuza decidiu tentar a reeleição em 2008. Quando se conhece bem uma pessoa, logo se sabe se é gente boa. Com Lipe essa certeza a gente tem. Lipe é do bem, Lipe é do bem. Naquele ano, Vitor Lipe foi reeleito prefeito de Sorocaba no primeiro turno, com pouco mais de 242 mil votos. Na Câmara Municipal, Neuza entrou como a única mulher a ocupar o Legislativo sorocabano, com 2.668 votos, ao lado de outros 19 vereadores. Dessa vez pelo PSDB de fato. Durante o segundo mandato, ela também permaneceu com um cargo na mesa diretora. Aí já fiquei triste de ser mulher, viu? Eu fui da mesa diretora no primeiro e no segundo. No terceiro não, porque o terceiro mandato eu ganhei como segunda suplente. Então, eu fiz parte da mesa diretora como primeira e como segunda secretária. Eu achei que foi muito bom, porque mulher não tinha muita visibilidade, né? E ali a gente participava das discussões para depois levar para a mesa. A Tânia também foi. A Tânia foi a primeira vice-presidente. Depois dela, eu fui para a mesa. Ela foi a primeira vice-presidente, depois eu fui primeira secretária. Não tem muito o que fazer. Vale a pena, sempre vale. Dar um palpitinho no meio. Nem que seja para discordar de alguém, mas você põe a sua opinião. Foi no segundo mandato que Neuza apresentou um projeto que foi tema de muito debate na Câmara, o PL que dispõe sobre o assédio moral no funcionalismo. A matéria inicialmente foi caracterizada como inconstitucional pela consultoria jurídica do Legislativo, por entender que a iniciativa alterava o regimento jurídico dos servidores públicos e que propostas do gênero deveriam ser feitas exclusivamente pelo Poder Executivo. Ao defender seu projeto e pedir a derrubada do parecer de inconstitucionalidade, Neuza disse: Os servidores públicos, principalmente os de carreira, são os principais alvos de assédio moral, pois devido à dificuldade de demissão, a estratégia usada pela chefia é tentar vencê-los por meio de situações vexatórias e violentas. O parecer foi derrubado e a proposta, que prevê punições como advertência, multa, suspensão e até demissão aos agentes, servidores, empregados ou outras pessoas que exerçam função de autoridade, que cometam assédio moral nas dependências da administração pública municipal, direta, indireta e fundacional, foi aprovado. Os valores arrecadados com as multas que são aplicadas são revertidas exclusivamente para o Programa de Aprimoramento e Formação Continuada dos Servidores. Outro momento que marcou não só Neuza, mas toda aquela legislatura foi a votação que dobrou o salário dos próprios vereadores. Eles recebiam em 2010 R$ 7.800. Com o aumento, a próxima legislatura, que iniciaria em 2013, receberia R$ 15.000. A votação foi polêmica por conta da aprovação relâmpago em uma sessão extraordinária. Foram necessários apenas 30 segundos para a aprovação desse projeto e de outro que ampliava o número de assessores que os parlamentares poderiam ter, passando de 5 para 6 assessores. Ao todo, a sessão durou apenas 13 minutos. Todos os vereadores chegaram, evitando a imprensa, e saíram também sem falar com jornalistas, além de ignorarem o plenário da Casa de Leis, que estava lotado pela população que foi protestar contra essa medida.
No final das contas, com a medida aprovada, os 20 novos assessores que poderiam ser contratados custaram R$800 mil e o aumento do salário dos vereadores mais 1,72 milhão aos cofres públicos. Em 2012, Neuza voltou a disputar uma cadeira no Legislativo sorocabano, rumo ao seu terceiro mandato consecutivo. Ela conquistou 3.232 votos, mas ficou como segunda suplente pelo PSDB. Com isso, a Câmara não elegeu nenhuma mulher para a legislatura 2013 e 2016. Já a disputa pelo Executivo de Sorocaba aconteceu entre dois ex-prefeitos da cidade. Renato Amari, que na época estava no PMDB, disputou o segundo turno contra Antônio Carlos Panunzio, do PSDB, indicado pelo partido para a sucessão de Vitor Lippe. A disputa entre os dois ex-prefeitos foi muito apertada, com uma diferença de menos de 2% dos votos entre um e outro. Mas acabou que Panunzio foi escolhido com mais de 162 mil votos. Ele teve como vice-prefeita a médica Edith de Giorgi. Sobre a gestão dos dois na Prefeitura de Sorocaba, nós iremos falar no próximo episódio do podcast. Enquanto isso, vamos voltar para a Neuza. Como dissemos, na Câmara nenhuma mulher foi eleita para essa legislatura. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu em 30 anos. Mas a situação mudou pouco tempo depois. Com a posse do Panunzio no Paço Municipal em 2013, ele chamou o vereador Moco Iabico, do PSDB, para ser seu secretário de esportes. Para o lugar de Iabico foi convocado o primeiro suplente, o ex-prefeito de Sorocaba, Paulo Mendes. Mendes foi escolhido para ser o líder do governo na Câmara, dada sua grande experiência na política local. Contudo, Paulo ocupou o cargo de vereador apenas por 8 meses. Uma denúncia de improbidade administrativa feita em 1999 em relação ao período que o vereador foi prefeito entre os anos de 1988 e 92 foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e condenou o ex-prefeito. O processo foi aceito pela juíza da primeira vara civil de Sorocaba, Adriana Rodrigues, e determinou que a Câmara cumprisse de imediato a decisão. Paulo Mendes perdeu seus direitos políticos por 3 anos e a mesa diretora da casa declarou a perda de mandato do parlamentar. Para o seu lugar, Neuza Maldonado, segunda suplente, foi convocada. Ao tomar posse do cargo, declarou o seguinte sobre a situação envolvendo Paulo Mendes. É como se fosse um parto. A mulher sente todas as dores e ela só esquece a dor quando pega a criança. É uma dor, um desgaste. E agora espero fazer algo positivo. Que as mulheres contem comigo. A posse da nova parlamentar veio em clima de impasse. Com a saída de Mendes, o líder do governo passou a ser o vereador Valdomiro de Freitas, do PSD, que era vice-líder. Mas com a chegada de Neuza, o presidente do Legislativo, José Francisco Martinez, do PSDB, diz que preferia que a pastora fosse a nova líder, uma vez que era a única mulher na casa. Mas isso acabou não ocorrendo. Panunzio fez questão que Valdomiro seguisse na liderança. Neuza se envolveria em outra confusão em 2015. No episódio sobre Yara Bernardi, nós destacamos como a vereadora considera uma conquista pessoal a chegada da Universidade Federal de São Carlos ao UFSCar em Sorocaba. E aqui na nossa cidade existe um debate desde a chegada da UFSCar em transformar ela na tão sonhada Universidade Federal de Sorocaba. Então, em 2015, uma nova diretoria assumiu a administração do campus sorocabano da universidade e foram até o Legislativo prestar contas aos vereadores. A diretora Eliângela Vitor Toso mostrou aos parlamentares o crescimento do campus ao longo dos anos e os novos projetos de expansão. Na época, a universidade contava com 14 cursos de graduação, 9 mestrados e 4 cursos de MBA. Oferecia 620 vagas na graduação, sendo o meio de ingresso o Enem. Porém, a sessão no final das contas foi em clima de guerra. O vereador pastor Luiz Santos do Prós atacou constantemente a diretora da unidade em tom elevado e agressivo. Ele disse que o campus local dava um tratamento desrespeitoso aos vereadores sempre que o assunto Universidade Federal de Sorocaba era discutido no Legislativo. Nós vereadores fomos xingados, com palavrões que não ouso repetir aqui. Inclusive, o pastor questionou Eliângela sobre a retirada da cláusula no plano diretor da universidade que dispunha sobre a transformação da UFSCar em UFSOR. A diretora confirmou a informação e afirmou que a universidade é um organismo vivo e suas decisões são colegiadas, sempre visando a melhor qualidade de ensino. Eliângela ainda ponderou que a UFSCar Sorocaba, para oferecer um ensino de qualidade, compartilha a estrutura e a experiência dos outros 4 campos da UFSCar. Neuza Maldonado foi outra que não poupou críticas à Universidade Federal. A parlamentar afirmou que os estudantes da UFSCar Sorocaba consomem bebidas alcoólicas e usam drogas durante os intervalos. Além disso, coloca em dúvida a qualidade dos alunos formados pela instituição. E gostaria de dizer que todos os cursos são bastante bem avaliados, etc. Nós ficamos felizes com isso. Porém, o que nos choca é que tipo de universitário
estão saindo da UFSCar. Que tipo de universitário? Porque opinar contrariamente a qualquer pessoa é um direito que nos assiste. Tanto alunos como professores, como cidadão da cidade, têm direito de opinar da forma que quiser, menos com agressividade, sem postura, sem educação, sem nenhuma forma de dignidade, que é o que se reportaram com a gente aqui no plenário, de diversas formas. Isso nos choca. Talvez seja verídica, então, a informação que eu recebi de que no campus, nos intervalos de aula, os alunos bebem muito, levam garrafas de bebida alcoólicas, são usuários de drogas e, discretamente, as pessoas ignoram a postura deles para não provocar maior situação. Tá aí um trecho da fala da vereadora na ocasião. Percebendo o constrangimento causado, alguns vereadores chegaram a pedir desculpas à diretora da UFSCar de Sorocaba. Eu nunca vi alguém torcer contra uma universidade, mas parece que tem vereador nesta casa que torce. Disse Antônio Silvano do Solidariedade. Isídio de Brito, do PT, e Hélio Godoy, do PRB, também demonstraram espanto com a postura dos colegas e se desculparam em público pelo episódio. Cabe também a nós fazermos a defesa da universidade. A UFSCar é uma entidade com mais de 50 anos e está há pelo menos 15 anos em Sorocaba. É uma das principais exportadoras de pesquisa e inovação do Brasil e do mundo. Não são justas as críticas feitas na época e são descabidas as tentativas de transformar um centro universitário de renome em uma nova universidade. Toda a questão envolvendo uma possível criação da Universidade Federal de Sorocaba tem que ser debatida com a população, com os alunos e professores da UFSCar. Além do poder público, é claro, que pode e deve concentrar seus esforços e ter mais opções de ensino superior na cidade, e não querer transformar os já existentes aqui. Agora voltamos a Neuza. Nesse meio tempo que exerceu a suplência, ela foi autora da Lei de Notificação Compulsória de Violência Praticada contra a Mulher e da Comissão de Monitoramento que resultou na criação do Programa Viva, da Secretaria de Saúde. Também é autora da lei que criou a Semana de Defesa dos Direitos das Mulheres, resultando ainda na criação do Centro de Referência da Mulher. No dia 31 de março de 2016, ano eleitoral, Neuza participou de sua última sessão na Câmara Municipal. Isso porque o vereador Iabico, que estava como secretário de esportes desde o início da gestão Panunzio, iria retornar ao Legislativo, visando o pleito que ocorreria em outubro. De acordo com a lei eleitoral, ocupantes de cargos em primeiro escalão nos executivos municipais, estaduais ou federais devem se licenciar caso queiram concorrer a vereador, deputado estadual ou federal. Com isso, a pastora voltaria a ser suplente. Na sua despedida, os demais colegas vereadores resolveram prestar uma homenagem à única mulher que deixava a Casa de Leis. Você pode ouvir essa homenagem a partir de agora. Eu vou pedir para que os senhores vereadores, a pastora Neuza, venha até a frente. Quem está falando é o vereador José Francisco Martinez, presidente da Câmara na ocasião. Ele chama todos os demais colegas para a frente da mesa diretora. Junto com os senhores vereadores, a pastora Neuza, o Dini também se preparou também para fazer uma homenagem à pastora. Ela que por tanto tempo lembrou de cada um de nós gostaríamos de entregar uma corbeia à pastora Neuza agora. Rosa, por favor. Ali, Neuza, que está com vestido azul florido e um blazer preto por cima, é abraçada e recebe cumprimentos pela sua atuação pelos demais vereadores. A gente consegue observar alguns nomes bem conhecidos da política local, como José Crespo, que viria a se tornar prefeito naquele ano. Marinho Marte, talvez o parlamentar com maior número de mandatos consecutivos que a Câmara teve. Hélio Godoy, que praticou aquele ato machista contra a vereadora Tânia anos antes. Além de rostos que vão se tornar muito conhecidos aqui na nossa série a partir do próximo episódio, como Rodrigo Manga e Fernando Dini. Os vereadores entregaram flores à pastora e agradeceram o trabalho na casa. Fernando Dini fez o discurso mais emotivo. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Quero, vereadora Neuza, dizer do fundo do meu coração que a vereança, o meu mandato, eu lutei 12 anos para chegar até aqui, e que todos conhecem a luta para se ganhar uma eleição, e depois que nós ganhamos uma eleição, nós conhecemos algumas injustiças em relação ao nosso mandato. Nós, vereadores, acertamos 10, erramos uma e somos crucificados por aquela que nós erramos.
quero dizer, pastora, que a senhora vem tirando esses percalços que a vida lhe trouxe de letra. Então, vereadora, eu quero dizer que, politicamente falando, num passado recente, eu tinha algumas diferenças políticas com a senhora. E depois que eu tive a oportunidade de conhecê-la como vereadora, como pastora, como amiga, como mãe, eu encontrei no seu colo um lugar aconchegante. Deus abençoe a senhora nessa nova trajetória e saiba que o dia que a senhora precisar dos meus préstimos, do meu colo e do meu amor, a senhora só estale o dedo e fale quando e onde. Encerrando a homenagem, Neuza Maldonado faz seu último discurso como vereadora, citando a música Está Chegando a Hora, de Wilson Simonal. Nossa, eu estava conversando hoje eu fui holofote ali para os colegas jornalistas, e eu estava dizendo, na hora que o André veio me entrevistar, eu estava normal, tranquila, eu falei, vou me munir de uma força, porque já pensou, fazer uma despedida não é gostosa. Despedida nunca é gostosa. Como é que fala a música do falecido Simonal? Quem parte leva a saudade de quem fica. Mas aqui é quem fica que vai ficar com a saudade de quem vai, porque eu é que vou levar a dor de não estar mais com vocês. Mas esse misto de saudade e de alegria, é claro que fica um vazio. Puxa, foi pior do que perder a eleição quando eu perdi. Quando eu perdi a eleição, eu já estava preparada para perder, achei que foi um êxito conseguir, como mulher, 3.232 votos. Então, não é pouca votação, o povo aceitou, mas aqui essa casa é um lugar de aprendizado e é uma família. Embora a gente tenha defeito, mas todos aqui eu guardo no meu coração, pode ter certeza. E peço desculpa a todos vocês, inclusive a toda a equipe que trabalha na casa, peço desculpa porque, infelizmente, eu sou como você, cheia de erros e alguns acertos. Mas que o nosso Deus nos cubra com a sua graça e nos abençoe sempre. Quem parte leva saudades de alguém e fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar quando partiu meu grande amor. Fora da política desde 2016 e sem a pretensão de retornar, Neuza garante que a experiência como vereadora trouxe muito conhecimento. Trouxe um horizonte muito aberto, principalmente no contato com gente. Você vê assim como, até hoje, eu acho que deveria ter nas escolas uma grade curricular já para a criançada assimilar o que é uma política, para ela conhecer, por exemplo, tem a família, depois vem os vizinhos, depois vem a escola, depois vem os parentes e tudo mais, vai formando um círculo de convivência. Então seria importante que existisse na grade curricular alguma coisa para abrir esse leque. Então isso é falta de esclarecimento político, discussão, mesmo que você tenha um partido, ele um, ela outra e o outro. Mas o partido, todos eles têm que divergir para as necessidades. Ciência, tecnologia, informática, cibernética. Não é só aquela metodologia do feijão com arroz, né? Precisa ampliar. Dá muito mais visibilidade. A política faz isso com a gente. Eu acho que a política abriu meus olhos para enxergar a realidade com tem mais gomos
de necessidade de serem alcançadas. Após sua saída da Câmara, Neuza foi trabalhar como assessora parlamentar da deputada estadual Maria Lúcia Amari, da qual é amiga e tem grande inspiração pelo trabalho como representação de mulher na política. A Maria Lúcia é uma pessoa assim, ela exige, mas ela dá. Ela exige comprometimento, mas é uma pessoa doce, uma pessoa firme. Ela sabe cobrar pelo que você tem que fazer, mas ela é uma pessoa muito dócil, gostosa de lidar. Eu admiro demais o trabalho dela. Eu sei que ela me deu uma oportunidade que ela não poderia ter dado se eu fosse só pastora lá atrás, porque eu não tinha nenhuma visão política. Mas depois, por ter sido vereadora, meu horizonte abriu o leque. Então ela viu que poderia contar com a pedagoga, pastora, mas também política, né? Porque não tem como você trabalhar no ambiente de política se você não conhece como funciona, né? Otimista em relação ao futuro, Neuza acredita que o futuro da mulher na política vai chegar e Sorocaba terá ainda uma prefeita eleita para o cargo. Não sei quando, mas que venha. Se tiver uma mulher candidata, é para ela que eu vou votar. Seja governadora, seja presidente, eu prefiro votar em mulher, porque eu acho um descaso da nossa classe. Não que os homens não são maravilhosos, são. Não que os homens não são capazes, são. Inteligentíssimos, capazes. Mas uma Câmara que tem 20 cadeiras, por que não 10 mulheres? Mas eles falam assim, 30% do partido é obrigado a ter mulher. Tudo bem, então põe lá. Mas dá o know-how para ela? Dá a capacitação para ela ser candidata? Dá financeiramente para ela ser candidata? Não dão. Não tem fortalecimento para que ela chegue. Debocho. As coitadas vão acreditando que vai ter um espaço. Depois que você começa, deu um primeiro espaço, aí sim você pode voar. Mesmo que você não seja eleito, você está pronto para ir ao combate, fazer de novo. Entendeu? Mas é muito pouco que se oferece para as mulheres. Eu acho que deveria ter assim. Então, dos eleitos, 30% dos eleitos de mulher. Aí eu acredito que daria uma força. Mas isso nunca vai acontecer, é só uma ilusão. Oficialmente aposentada da vida pública, a Neuza agora busca se dedicar à família e à comunidade por meio da igreja da qual é pastora, a Apostólica Salvação Só em Jesus. Seu principal legado, a medalha na abelha, foi entregue para 44 mulheres desde sua criação em 2015. A homenagem visa contemplar mulheres que foram destaque no mundo empreendedor da cidade. É visível que a professora se sente totalmente grata pela sua passagem na política e principalmente por seus feitos dentro dela. E ainda que tenha dito não ser do feminismo radical, também fica claro seu pensamento de igualdade entre homens e mulheres, que é o que o feminismo prega. Neuza passa o bastão do mundo político ao filho Rodrigo, qual já teve participação como secretário. Ela permanece com o cargo que tem como assessora da deputada Maria Lúcia. Elas no Poder é uma produção da Ponta MP3. Se você ficou curioso para saber um pouco mais da história, tem muito conteúdo extra no nosso site, pontamp3podcast.com.br/elas-no-poder. E nas redes sociais, sempre em @pontamp3podcast. Para não perder nenhum episódio, não esquece de assinar o nosso feed. Eu sou Carol Fernandes, apresentadora deste podcast. A idealizadora do programa é Tatiane Silva. O Lucas Monteiro é responsável pela pesquisa, montagem e coordenação de toda a produção. Os roteiros são assinados por mim, pela Tatiane e pelo Lucas. A nossa estratégia digital também é feita pela Tatiane Silva. A nossa identidade visual foi criada pelo Derek Lambert e pela Daniela Ferreira. Foram usados neste programa áudios da Câmara Municipal de Sorocaba, Ana Abelha Doces e Bora Filmes. Obrigada e até semana que vem.